Deus eterno, nossa pequenez, Senhor Deus, nos constrange. E a tua majestade, Senhor Deus, está diante de nós. Nós te pedimos, Senhor, humilha-nos ainda mais, exalta ainda mais. Revela o teu Filho, teu único Filho, diante dos nossos olhos essa manhã. Sara, Senhor Deus, o nosso povo. Salva aqueles que precisam ser salvos. Fala no nosso coração, Senhor. Profundamente. Aplica, Senhor Deus, cada ponto dessa pregação no mais profundo do nosso ser, para que Cristo seja exaltado e nós possamos sair daqui transformados. É o que nós te pedimos no nome dele. Amém. Nós temos, irmãos, a tendência muito forte de sempre olhar para aquilo que é do outro e exaltar o que é do outro acima do que é nosso. E fazemos isso com os nossos bens, né? A gente olha o que o outro tem e eu não tenho. Olha a família que ele tem que eu não tenho. Olha o casamento que aquela pessoa tem que eu não tenho. Olha o emprego, olha a casa. Olha a condição, olha a saúde. Sempre exaltamos o outro, o outro. Há uma expressão americana até, que diz que a grama do vizinho sempre é mais verde. Nós sempre enxergamos a nossa grama queimada. E nós sempre achamos que a do outro é mais verde. Alguns, quando se convertem e passam a andar nos caminhos do Senhor, eles chegam até a ter saudade do tempo em que não eram convertidos e fazer comparações indevidas, dizendo que tinham uma vida melhor, tinham uma condição melhor, que tinham mais liberdade, que faziam o que queriam, que eram mais prósperos, que tinham mais alegria, e agora, porque são crentes, eles estão tolhidos de todas as suas liberdades. Isso é uma inverdade, em primeiro lugar. Você não sabe o que se passa no coração de um ímpio. O maior bem, irmãos, que nós temos é uma consciência tranquila para dormir. É deitar e saber: os meus pecados estão perdoados. Não há nada semelhante a isso. Então, aquela pessoa que você olha e projeta a sua vida nela, que aparece linda e maravilhosa nas redes sociais, que desfila em carrões, que onde passa todas as fotos são sorridentes, são alegres. Essa pessoa pode estar passando por uma tribulação tão séria, por depressões tão profundas, e você não faz ideia do que ela está passando. E você chega em casa e olha para a sua família, para os seus filhos, eles estão bem, eles estão com saúde. Não há desespero, não há perturbações da alma, há segurança na casa. Falta uma coisa ou outra. É claro que falta. Não temos tudo o que queremos, nunca teremos. Mas isso, irmãos, isso acontece também na casa do teu vizinho. Especialmente do vizinho descrente, só que com um caráter de muito maior gravidade. Quando você vai dormir com o coração angustiado pelas circunstâncias da vida, você deita a sua cabeça no travesseiro e começa a orar e Deus te ouve. E você abre a sua Bíblia, perdeu o sono, não sabe mais o que fazer, abre a sua Bíblia e Deus fala. E aquela outra pessoa que também passa por situações difíceis, ela não tem a quem socorrer.
ela vai tomar a medicação para dormir. Ela vai se drogar. Ela vai pedir ajuda terapeuta, ela vai pagar por isso. E ela vai se afundar cada vez mais. Observe o número de suicídios, como tem aumentado no nosso meio. Pessoas depressivas. E muitas delas nós não fazemos ideia que elas são depressivas. Mas os psicólogos, os psiquiatras estão com os seus consultórios cheios de pessoas que pagam 1.000, 1.500, 2.000 reais por uma consulta em busca da paz de espírito. E nós temos a paz de espírito. Nós não temos do que reclamar, em primeiro lugar. Então, se nós não temos do que reclamar, nós deveríamos viver até o último dia das nossas vidas em gratidão, louvando a Deus. E um exercício que nós deveríamos fazer seria pensar hoje, no último dia da nossa vida, se hoje fosse o último dia da nossa vida, o que eu teria para dizer da minha vida? O que é que eu falaria a respeito da minha vida? Você vai falar no último dia a respeito daquilo que você viveu. Você não vai falar do que você não viveu. Então, se você vive sempre reclamando, se maldizendo, olhando para a vida do outro e achando a dela melhor, sempre com o coração ingrato, não espere outra coisa. No dia do teu fim, as tuas palavras serão palavras de autocomiseração, palavras depressivas e derrotadas. Porém, se nós assumirmos a partir de hoje uma postura diferente, irmãos, de gratidão, de enxergar as coisas do modo contrário do que geralmente fazem os ímpios, nós vamos construir uma história que vai chegar ao ápice, porque o último dia da nossa vida é o nosso ápice. E vamos bem dizer ao Senhor no último dia. Porque foi assim a história de Moisés. Um homem que passou a vida inteira sofrendo, sendo pressionado, sendo mal compreendido, recebendo responsabilidades inúmeras de Deus, para carregar um povo difícil de ser liderado. E ele sempre ficou calado. A Bíblia trata Moisés como um homem manso, o homem mais manso que já passou pela terra depois de Cristo. E aí você pode estar se lembrando, mas pastor, lembre-se que um dia ele se enraiveceu, ele feriu a pedra, quando na verdade ele deveria falar para a pedra. É verdade. Mas lembre-se também que em Deuteronômio nós já fomos ensinados que é o modo pelo qual nós devemos falar da vida dos outros, evidenciar os pontos da vida dos outros, não é por meio do pecado, mas por aquilo que ele tem de bom. Então a Escritura se apega à vida de Moisés para dizer que ele era manso, sem desconsiderar o seu pecado. Mas tem outra coisa. A nossa referência de vida não é Moisés. A nossa referência de vida é aquilo que Moisés apontava para Cristo. Este sim, o mais manso de todos os homens, o mais justo que já passou por esta terra e que nunca abriu a boca para reclamar. O final da vida dele foi glorificando o nome do seu Pai. E esse é o final da vida também de Moisés. Não há outro, ó Jesurum, semelhante a Deus. O que é que você vai falar sobre Deus no teu último dia? Então vai depender da circunstância? Quer dizer que se você morrer num trono, em glória, então você vai falar bem de Deus.
E se você morrer num leito de hospital, jogado, largado, com uma doença que vai acabar com o seu corpo, então você vai maldizer a Deus, é isso? Então você não encontrou Cristo ainda. Porque Jó, quando perdeu todas as coisas num dia só, e parecia o fim de Jó, ele disse: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E quando a sua mulher tentou incentivá-lo a falar mal de Deus, ele disse: você fala como uma louca. Eu recebi o bem de Deus, não receberia o mal. Então, tudo na nossa vida, irmãos, é uma questão de perspectiva. Como nós enxergamos aquilo que está ao nosso redor. Esse homem morreu aqui, e as últimas palavras dele no capítulo 33 foi bênção. Uma bênção atrás da outra, sobre cada uma das tribos de Israel. E quando ele parou de falar de todas as tribos, ou seja, de todos os seus irmãos, falando bem dos seus irmãos, ele diz: não há semelhante a Deus. E não há semelhante à igreja. Ele fala bem de Deus e do povo de Deus. Porque é impossível falar bem de Deus e falar mal da igreja. A igreja é a noiva de Cristo. A igreja é a menina dos olhos de Deus. E se você fala mal da igreja, não pense que Deus vai estar de bem com você. Mas quando você fala bem do Senhor, você deve falar bem da sua igreja. E essas são as palavras de Moisés, observe. Não há outro, ó Jesus, semelhante a Deus. Por quê? Que cavalga sobre os céus para a tua ajuda e com a majestade sobre as mais altas nuvens. Claramente aqui é uma linguagem poética. Geralmente quando se refere a Deus como Jesurum, majestoso, glorioso, é porque aqui se trata de um texto poético. E a própria estrutura cheia de imagens, de paralelos, tudo é estrutura poética hebraica. Porque quando você passa a falar de Deus, quantas palavras seriam necessárias para falar de Deus? Para descrever a beleza do Senhor. Se você faz isso por meio de uma narrativa, você vai ter uma narrativa extensa. É difícil falar a respeito de Deus. E por meio desse gênero literário de narrativa é mais difícil ainda. Então ele vem por meio de narrativa falando sobre muitas coisas. Então ele para e usa a poesia. Ele está falando para que ele ama. Só pessoas secas, vazias, vão usar de estruturas literárias secas e vazias para falar de um Deus tão maravilhoso. Então ele eleva a forma de falar, falando por poesia. E começa a dizer: ó Jerusalém, semelhante, não há outro semelhante a ti, que cavalga sobre os céus. Essa é uma das características da poesia hebraica. É o uso de imagens para falar muito em poucas palavras. O que é cavalga sobre os céus? Não é a primeira nem a última vez que a Bíblia vai falar sobre Deus sobre um cavalo. Usando essa imagem, Deus sobre um cavalo. E sempre que essa imagem é utilizada, tem um propósito. Mostrar que Deus é poderoso, que Deus é grandioso. Isso porque a perspectiva do homem, ou na perspectiva do homem, as nuvens são possivelmente as coisas que nós vemos com mais definição acima de nós. O céu nós vemos apenas algo azul, os astros muito pequenininhos, e o que nós conseguimos enxergar de fato são as nuvens, grandiosas e acima da nossa cabeça. E quando você vê algo grandioso acima da sua cabeça, você imagina: isto é maior do que eu. E aí a imagem é como se Deus viesse num cavalo e ele monta sobre as nuvens. E ele cavalga sobre as nuvens, são o estrado dos seus pés. Então, se aquilo que é maior
é o estrado dos pés desse Deus. Que Deus é esse? Que Deus poderoso é esse que consegue cavalgar sobre as nuvens? O ato de montar num cavalo, isso delimita também domínio. Exprime que Deus domina sobre as coisas. Então, se Deus domina sobre as nuvens, que estão acima de nós, Deus domina também sobre a terra que está ao nosso redor. Povo de Deus, saibam disso. Deus domina este mundo. Deus é o rei da nossa nação. E ele é um rei eterno. Observe, verso 2, verso 27. O Deus eterno é a tua habitação. Eu vou falar um pouco sobre a habitação daqui a pouco, mas eu queria me referir à eternidade. O domínio que foi expresso aqui, nele cavalgando pelas nuvens, é um domínio eterno. Lembre-se, por exemplo, Isaías capítulo 6, verso 1, quando morre um dos maiores reis de Israel. No ano da morte do rei Urias, o profeta diz, no ano da morte do rei Urias. Nós somos um povo que vive em muita instabilidade, irmãos. É da natureza do nosso sistema de governo ser muito instável. Não é natural, e eu falo natural no que diz respeito à ordem da criação, passarmos por eleições tão constantemente. 2 em 2 anos o Brasil é sacudido, o país para, é dividido, o comércio para, as coisas param, todo mundo só fica pensando na eleição. E essa mais do que qualquer outra. Isso não é natural. Não era para ser assim. Então Israel, que tinha um sistema de governo monárquico, onde o rei ele nascia e morria praticamente no cargo, ou seja, todo o tempo que ele tinha capacidade para reinar, ele reinava, tinha um sistema mais estável. Imagine que quem vive debaixo de um sistema monárquico não precisa estar nessa tensão tão grande de quem é o nosso chefe. Eles têm um chefe, e esse chefe é estável. Mas um dia o rei morre. E o problema é que quando você perde um rei muito bom, você entra numa tensão. Quem vai ser o próximo? Quem tem acompanhado a história da Inglaterra, a recente história da Inglaterra, sabe que a Rainha Elizabeth era uma mulher extremamente polida, sábia, que tratava de vários assuntos, problemas internos da família, da nação, e tinha um trato assim, fenomenal para mostrar o que a coroa tem de melhor, que é a estabilidade. Todo o esforço dela é para demonstrar estabilidade. E ela morre. E aí, a história de um país se confundiu com o outro quando o nosso presidente foi visitar a Inglaterra durante o velório da rainha da Inglaterra, e aí uma multidão ficou na frente do hotel, não sei se era a embaixada onde o presidente estava hospedado. Uma multidão foi para lá, vibrando e tudo. E um britânico foi até lá e ficou revoltado com aquilo. Ele diz, vocês não estão entendendo, não. A rainha morreu. Vocês não respeitam a morte da rainha. Obviamente, cada um estava tentando viver o seu momento. Mas para eles aquilo era um absurdo. O rei morreu. O apego afetivo que eles têm pelo rei. Por aquela figura que os filhos viram, os netos viram. Nós não conseguimos ter isso aqui. Porque é um sistema de governo extremamente instável. 2 em 2 anos muda. Para Israel, isso era um absurdo. Então, no ano da morte do rei Urias, é exatamente isso. Isso foi um baque para Israel. Isso foi uma tristeza assim, absurda.
Aí o que o profeta vai dizer num momento como esse? Ele diz: nesse ano, nesse momento, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O que isso queria dizer para Israel? Já não importa o próximo rei. O que acontecer, acontece porque Deus está no controle. O Brasil precisa escutar isso. A igreja precisa escutar isso. Não para que a igreja se torne isenta nas eleições, não. Então, se Deus está no controle... Porque isso, irmãos, em qualquer outra área da vida, é tratado como algo negativo. Isso é escapismo. Quando a igreja começa a tratar as coisas assim, veja, ninguém trata o trabalho assim. Segundo os decretos de Deus, tudo vai acontecer segundo Ele quer. Então eu estou seguro, não faltará o pão na minha casa. Logo não vou trabalhar. Ninguém faz isso. Só preguiçoso faz isso. A gente sai e trabalha. Nós saímos e votamos, nós saímos e falamos para os outros, tentando conscientizar sobre o melhor voto. Só que, feito isso, irmãos, a gente recolhe o nosso coração a tranquilidade de que o rei continua governando o Brasil. Jesus Cristo continua governando o Brasil, seja lá quem for o nosso presidente. Se essas mudanças abalavam o reino de Israel, que passava por mudanças a cada 30, 40, 50 anos, imagina o Brasil, que é sacudido a cada 2 anos. Lembre-se da imagem. Final do dia não importa, irmãos. Você vai sair hoje da nossa igreja com essa imagem: Jesus cavalga sobre as nuvens. Ele domina. E com a sua majestade sobre as mais altas nuvens. Para que ele faz isso? O comentário de Calvino diz: Deus não é poderoso para ser poderoso. Ele é poderoso para nos ajudar. O poder de Deus tem um objetivo, entende? A força de Deus, os exércitos de Deus têm um objetivo. Nós, irmãos, quando pensamos em ter força para a nossa casa, né? Um homem, ele tem essa... Naturalmente é assim, o homem procura ter um corpo mais forte, se exercitar com artes marciais que vão lhe dar proteção. O homem pensa em comprar uma arma, pensa em levantar um muro da casa, pensa em colocar cerca elétrica. Ele é o protetor da casa. A responsabilidade de que ninguém entre naquele lugar é dele. Todo o poder do homem para a ajuda da sua esposa e dos seus filhos. Ora, se nós que somos pecadores pensamos assim, imagine Deus. O Deus dos exércitos, ele é todo-poderoso para nos ajudar. Tem uma finalidade o poder de Deus, para ajudar o seu povo. O texto continua, veja, verso 27. O Deus eterno é a tua habitação, e por debaixo estão os braços eternos, e ele lançará o inimigo de diante de ti, e dirá: destrói-o. Os braços eternos estão debaixo de ti. Veja o que Calvino diz a esse respeito. O Deus eterno é o seu refúgio. É como se ele tivesse dito que os israelitas eram protegidos do alto pela ajuda de Deus e também baseados nele. O início da oração corresponde a outro salmo, Salmo 90. Senhor, você foi nossa morada em todas as gerações. A soma é que, embora os israelitas possam estar expostos a muitos ferimentos, ainda havia repouso seguro para eles sob a sombra das asas de Deus. E certamente, a menos que a mão de Deus tivesse sido como um telhado para protegê-los, eles teriam perecido 1000 vezes.
Mas como não seria suficiente que nossas cabeças estivessem em segurança, o outro ponto também é acrescentado, a saber, que os braços de Deus devem ser estendidos para sustentá-los por baixo. Então, a primeira imagem é Deus cavalgando sobre as nuvens. A nossa cabeça está protegida. E aí, para não ficar só na cabeça protegida, os braços eternos de Deus estão por baixo do povo. O povo está envolto em Deus. Deus te sustenta por baixo e por cima. Deus nos cerca do seu cuidado. Os braços eternos. E aí, Matthew Henry diz, ainda que a igreja esteja no lugar de maior humilhação, na posição mais baixa, os braços de Deus ainda estão mais baixos do que a tua posição mais baixa. Na maior humilhação que você passar, você pode ter a certeza, o braço eterno de Deus está te sustentando nesta humilhação. A tua cabeça é protegida pelo Deus que cavalga sobre os céus. Os teus pés são guardados para que você não vacile pelos braços eternos de Deus. E ele diz, e ele lançará o inimigo de diante de ti e dirá, destrói-o. Aqui uma aparente contradição, né? Ele lançará os inimigos de diante de ti e dirá, destrói-o. Ora, se Deus vai lançar os inimigos de diante de mim, por que eu tenho que destruir? Não é ele que se propôs a destruir primeiro? Pois bem, isso não é uma contradição. Isso são tensões da revelação. A revelação tem disso. Por exemplo, Jesus Cristo diz, vinde a mim. Tem uma ordem. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. A Bíblia diz, ninguém pode ir ao Pai senão por Cristo. Ninguém pode ir a Cristo se Cristo não o levar. Eu os arrastarei para mim. Mas aí eu vou ou o Senhor me arrasta? As duas coisas. Deus muda a minha vontade para que eu queira. E quando eu quero, eu vou porque eu quis. É assim. Ele diz, tenha fé. Creia no Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aí ele diz, a fé é um dom de Deus. E aí, eu tenho fé ou Deus me dá fé? As duas coisas. Eu tenho fé porque Deus me deu o dom da fé. Então, há uma responsabilidade sobre nós. Tenha fé, creia. Mas quando eu creio, eu não digo, bem-aventurado sou eu que creio. Eu digo, graças a Deus porque eu creio. Para que toda honra seja dada ao Senhor e não aos homens. Mas aqui, eles estão, lembre-se, historicamente, geograficamente, às portas da terra da promessa. Eles vão entrar em Canaã. Só que em Canaã já habitava pelo menos um povo. Outros povos também. Mas um povo principal, que eram os cananeus. E o Senhor está dizendo, vai e destrói-o, porque eu já o destruí. E é exatamente esse é o resumo da nossa vida, irmãos. Os inimigos estão diante da igreja. Destrua-os, porque o Senhor já os destruiu. É isso que nós precisamos fazer. Quando nós oramos sabendo, irmãos, crendo, tudo depende do Senhor. Só que quando terminamos a oração, nós vivemos para cumprir as nossas responsabilidades como se só dependesse de nós. Vai e destrói. E aqui está a grande segurança do povo que vai ser falada em seguida. Observe na sua Bíblia. Israel, pois, habitará só, seguro. Seguro. Mas Israel nunca habitou seguro. Israel sempre teve 1 milhão de inimigos. Eles entraram na terra, destruíram os cananeus, mas tinham os ferezeus, os jebuseus, os filisteus. Todo mundo tinha ódio de Israel.
Porque sempre é assim, eles odeiam a igreja. Nós vamos ver isso hoje à noite em João 15. E eles odeiam a igreja porque eles odeiam o cabeça da igreja. Mas nós devemos ir e destruir, porque nós habitamos em segurança. Ou seja, é fato que nós vamos ter muitos inimigos. Mas mesmo assim nós estamos em segurança. Segurança é um negócio complicado, né? O brasileiro ama a segurança, apesar de não tê-la. Mas a gente ama a busca pela segurança. O sujeito é novo, cheio de vida, com capacidades assim a serem desenvolvidas sem fim. Mas a primeira coisa que nós encorajamos ele a fazer é um concurso público. Faz o concurso público para que você tenha segurança. Eu já fiz 1 milhão de ressalvas a esse respeito, mas eu vou fazer de novo. Não há problema nenhum em fazer esse concurso público. Nenhum. Porque existem trabalhos na vida que precisam do concurso público e são públicos. O fato de ser servidor público não tem problema nenhum. Absolutamente. Policial, bombeiro, né, aqueles que trabalham em inúmeras repartições públicas de empresas públicas que servem à população, não tem problema nenhum. Mas o problema está quando o meu coração, ele olha para o emprego público e diz assim, aqui está a minha segurança, o meu porto seguro. Este é o espírito que me leva a fazer essa coisa. Resolver meu problema. Veja, faça e resolva seu problema. Quer dizer, essa segurança, ela é inversa à ordem. A ordem vá e destrua os seus inimigos. E o espírito que me leva a fazer as coisas assim, por segurança, é o espírito contrário à época em que eu estou vivendo. Porque se eu tenho saúde, vigor e juventude, eu estou aqui para desenvolver. Eu estou aqui para vencer os inimigos. A sociedade, a história da humanidade toda se desenvolveu assim, com pessoas que romperam as barreiras sem ter segurança no que faziam. Tinham até habilidade, mas não tinham a segurança que tudo ia dar certo. Quando eu busco um trabalho público com este espírito, eu estou antecipando o que eu deveria viver na minha velhice. Porque na juventude eu estou avançando, que é o que o texto diz aqui. Vai e destrói. Eu tenho vigor, eu tenho força para isso. Mas na velhice eu estou dando os passos para trás. A velhice, irmãos, é quando eu estou perdendo a força. A velhice é quando eu estou recuando. Ninguém ataca com segurança, com certeza que vai vencer, sabendo exatamente onde está pisando. Se ataca porque tem vigor, porque tem coragem. É próprio da idade. Se arriscar um pouco. E na velhice, a gente vai dando os passos para trás porque não tem mais força. É aí onde eu vou precisar da segurança. Então, sabe o que é que você faz com o seu filho? Quando você incentiva ele a buscar um concurso público por este motivo, você está fazendo com que o seu filho seja velho antes do tempo. Não vai produzir. Existem inúmeras pessoas produtivas no serviço público. Nenhuma delas entrou com esse espírito. Quem entra com esse espírito, entra para não trabalhar. E eu diria mais, isso acontece também, por exemplo, com quem é filho de empresário. Eu vou trabalhar na empresa do meu pai, porque pelo menos ali ninguém vai botar para fora. Se eu tiver uma empresa, um filho meu fizer coisa errada, vai para fora. Tem que ser botado para fora para aprender. Não existe estabilidade na vida somente em Deus.
Então, irmãos, a única segurança que nós temos é da salvação. Só essa, e já basta. Eu não posso reproduzir isso para a minha vida comum. Porque eu desumanizo a minha família. Quando a gente passa a pensar dessa maneira, a gente se desumaniza. É próprio da raça humana, especialmente dos jovens, se arriscarem um pouco mais, tentarem um pouco mais, se esforçarem um pouco mais, ter 2, 3, 4 empregos, quantos forem necessários para viver, e não ter um para não trabalhar. Então a gente reclama de tudo e de todos. Mas na primeira oportunidade a gente quer passar no concurso para não trabalhar. Isso é uma derrota. A família que tem um negócio. Quem tem negócio sabe como é que é. Segurança é uma coisa que. Segurança, estabilidade é uma coisa que não passa muito na cabeça de quem tem negócio. Por exemplo, chega numa situação como essa que nós estamos passando agora, uma eleição. Mês de outubro, pode perguntar a qualquer comerciante. Foi um mês praticamente morto. Todo mundo só quer pensar em eleição. Só que as contas do cidadão que vive disso, do comércio, não param, não. Continuam. E aí? Para você ver como isso é uma coisa real. Como isso é vida real. O comerciante ele vai dobrar os joelhos e, Senhor, tenha misericórdia de nós. O funcionário da empresa faz a mesma coisa. Aí você pensa assim, então o funcionário do governo não faz isso? Faz. Porque quando o funcionário público não tem este espírito medonho de funcionário público brasileiro, ele sabe, se o país for ruim, isso vai chegar em mim. Se o país for mal, uma hora ou outra isso vai tocar em mim. Então ele não pensa pela parte. Esse sentimento miserável, irmãos, onde as pessoas votam por aquilo que me toca diretamente. Ele me deu o aumento que eu queria, então vou votar nele. Não me deu o aumento que eu queria, não vou votar nele. Ele me deu a condição que eu queria, ele não me deu. Não é assim, irmãos. Não é assim que se faz. Nós só temos uma segurança, e a segurança está no Senhor. O texto diz: Israel, pois, habitará só, seguro na terra da fonte de Jacó, na terra de grão e de mosto, e os seus céus gotejarão orvalho. Ele está falando agora claramente da igreja. Por que habitará só? Na poesia hebraica, o que isso quer dizer? Que imagem é essa? Os povos, geralmente, eles habitam entre si. Todo mundo faz comércio, faz conchavo, faz aliança política. É normal, isso é do jogo. Mas Israel vai habitar só. O que é isso? Israel vai habitar num lugar onde muitos inimigos estão ao redor. Fato. Isso vai acontecer. Mas eles não vão habitar como os outros habitam. É inevitável que Israel faça comércio. Até algumas alianças econômicas e comerciais. É normal. Mas eles não vão viver como os outros vivem. A segurança de Israel está no Senhor. E não nos conchavos. E não nas alianças com os ímpios. Eles vão habitar sozinhos. Irmãos, nós somos chamados por Deus para habitarmos sozinhos. Não para vivermos como vivem os homens do mundo. Porque a nossa segurança não está nos conchavos que os homens podem fazer. Mas a segurança está no Senhor.
seguro na terra da fonte de Jacó, na terra de grão e de mosto, os seus céus gotejarão orvalho. Bem-aventurado, ó Israel. Quem é como tu? Quem é como Deus? O texto começa. Quem é como tu? O que é que Deus é? Glorioso, glorioso, majestoso, poderoso. Quem é como a igreja? Um povo salvo pelo Senhor, o escudo do teu socorro e a espada da tua majestade. Por isso os teus inimigos te serão sujeitos e tu pisarás sobre as suas alturas. Feliz é Israel. Por que Israel é feliz? Porque tem três coisas, observe: salvação, proteção e a espada. A salvação é a segurança do povo. O povo está seguro. Veja só, irmãos, nada muda a realidade que nós vivemos. Nós não estamos salvos, nós somos salvos. Ponto final. Então, o que vai acontecer, o que não vai acontecer, não importa. Somos salvos e ponto final. Agora, e nesse mundo cheio de aflições, como é que nós vivemos? Há um escudo e há uma espada. Obviamente, há uma armadura. Isso aqui é uma poesia, nós estamos falando aqui de guerra. Então, há uma situação final decretada. Você está salvo, meu irmão. Todos os teus inimigos foram vencidos. Mas há uma verdade para hoje. Deus colocou na tua mão um escudo e na outra uma espada. Você sabe o que fazer com isso? Você sabe o que fazer com isso? Espada e escudo são elementos de quem está numa guerra. Você já se atentou que você está numa guerra? Você não está numa guerra só. Deus, o Senhor Todo-Poderoso está conosco. Não há um semelhante a Ele. Esse povo, não há um semelhante a Ele. Mas ainda tem uma guerra pela frente. E aí, irmãos? E aí? O que é que você está pronto a fazer nessa guerra? Eu vou falar primeiro aqui para os homens. Homem de Deus, chefe de sua casa. Por trás de você está a sua família, esposa e filhos. E Deus lhe deu uma espada e um escudo. O escudo para defender-se dos ataques dos inimigos. Mas não é só para se defender. Tem uma espada do outro lado. Ataque o inferno. Ataque o inferno evangelizando os seus filhos. Ataque o inferno instruindo os seus filhos sobre todas as coisas que eles precisam saber na prática. Não é só falando de conceitos bíblicos, né? Senta aí, meu filho, hoje eu vou falar sobre as 5 solas da Reforma Protestante. Ótimo, muito bom. Mas o que é que essas solas tocam na minha vida? Qual é a prática dessa teologia? Você tem que descer isso para a vida do seu filho. O que é que soberania de Deus tem a ver com a vida do teu filho? Você precisa explicar o que é isso. Então, quando vem um investida de Satanás, você defende com a palavra. E quando você tem a oportunidade, ataque. A igreja faz isso, e a imagem é perfeita para a igreja no dia do Senhor. A igreja se defende, veja, existem os dardos inflamados de Satanás, tentando fazer com que as heresias entrem na igreja. A igreja declara a sua fé. A igreja declara os credos, as confissões, os catecismos, dizendo em que nós cremos, igreja, defendendo a nossa fé. E a igreja ataca os inimigos com a palavra. Com a certeza final, nós já somos mais do que vencedores. Quem é como Deus? Ninguém. Está sentado num alto e sublime trono.
Quem é como a igreja? Ninguém. Se você tem dúvidas sobre quem é a igreja, abra comigo, por favor, para nós encerrarmos. Deuteronômio 4, verso 6. Guardai-vos, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos esses estatutos e dirão: este grande povo é nação sábia e entendida. Pois que nação há tão grande que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. E que nação há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje ponho perante vós. Que povo é tão inteligente como a igreja? Que povo é tão sábio como Israel? Primeiro livro das Crônicas, capítulo 17, verso 21. E quem há como o teu povo, Israel, única gente na terra a quem Deus foi resgatar para seu povo, fazendo-te nome com coisas grandes e temerosas, lançando as nações de diante do teu povo que resgataste do Egito. Quem há como o teu povo, Israel? Livro de Cantares, capítulo 4. Cantares 4, 1 a 7. Eis que és formosa, meu amor, eis que és formosa. Os teus olhos são como as das pombas entre as tuas tranças. O teu cabelo é como o rebanho de cabras que pastam no monte de Gileade. Os teus dentes são como o rebanho das ovelhas tosquiadas que sobem do lavadouro, e das quais todas produzem gêmeos, e nenhuma há estéril entre elas. Os teus lábios são como um fio da escarlate, e o teu falar é agradável. A tua fronte é qual um pedaço de romã entre os teus cabelos. O teu pescoço é como a torre de Davi, edificada para pendurar armas. 1000 escudos pendem dela, todos broquéis de poderosos. Os teus 2 seios são como os 2 filhos gêmeos da gazela, que se apacentam entre os lírios. Até que refresque o dia e fujam as sombras, irei ao monte da mirra e ao outeiro do incenso. Tu és toda formosa, meu amor, e em ti não há mancha. Essa é a descrição que Deus faz da sua igreja. Em ti não há mancha. O Deus Todo-Poderoso fala isso sobre nós, irmãos. E por que ele fala isso sobre nós? Porque ele nos vê em Cristo. Foi ele que purificou a igreja. Foi ele que nos tornou esta noiva bendita. E é ele que nos protege. É ele quem nos protege. A nossa segurança está no Senhor. Por que falaríamos mal da nossa situação? Deus nos abençoe, irmãos. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós devemos bendizer teu nome. Bendizer tudo o que tu fizeste até hoje. Nós somos um povo separado. Um povo comprado por alto preço. Nós somos descritos pelo Senhor como uma mulher belíssima. Uma virgem, Senhor Deus, que está pronta para o seu esposo. Como poderíamos falar mal do Senhor e dos teus feitos? Como poderíamos ser ingratos a ti, Senhor, que nos deste tudo de graça? Ó Deus, abençoa o nosso coração, para que ele possa ser agradecido, e que possamos bendizer o nome do Senhor e da tua igreja sempre. Em Cristo nós oramos. Amém. Fiquemos de pé, irmãos, vamos cantar.